Vocês estão bem? Sim. Uau! Vocês estão afiados hoje, hein? Que sim gostoso. Muito bom, muito bom, muito bom. Como é seu nome, garotinho? Eduardo? Nome bonito. Não é o meu também, não chega a ser igual ao meu é Eduardo. Não, brincadeira, o meu é Ronaldo. Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, muita paz no coração de vocês, muita luz, luz que ilumina o nosso ser. Nós precisamos de muita luz, precisamos de luz para iluminar a nós mesmos e luz para ajudar a iluminar o mundo. Tá certo? Então nós temos que trabalhar nisso. Hoje o nosso tema será ego versus essência divina. Aquele xizinho quer dizer versus, né? Por que versus? Porque o ego é brigão. Vocês concordam ou não? O ego é brigão. O ego só quer se debater, brigar, quebrar um pau. E a essência divina também? Não. A essência divina não. Nós temos que saber o que é uma coisa e o que é outra. Tudo está em nós. Somos um espírito, não temos um espírito. Somos um espírito que temos um corpo. No presente momento, estamos reencarnados nesta presente vida. Pronto, definimos rapidinho. Só que nós precisamos agora, durante a palestra, fazer uma pequena separação do que seja ego e do que seja essência divina, para que a gente saiba como lidar psicologicamente com os nossos defeitos. A palavra defeito significa não feito, vem do lado grego, não feos. Defeito quer dizer não feito. Veja que interessante. Quando a gente tem um defeito psicológico, algo que é uma inclinação ruim, então nós falamos, é um defeito que a pessoa tem, não é isso? Mas na verdade não está feito. Ela vai melhorar ainda, ela vai ajustar, ela vai remodelar o seu pensamento, a sua atitude interior, a sua ação externa, e você vai conseguir trabalhar nesse efeito, que era um defeito, passou a ser um efeito. Veja como as palavras são interessantes. O que é o ego? O ego é o conjunto de todas as personalidades que nós criamos, não Deus, nós criamos ao longo de todas as nossas existências. Quantas existências tivemos? Nossa, eu vou cansar aqui de falar. Muitas existências. Então criou-se o ego. Ego é eu. Ego, do latim, eu. Conjunto de personalidades. O que quer dizer personalidade? Personalidade vem de persona, do latim. Significa máscara. É ruim ouvir isso, né? Ao longo de tantas e tantas existências, criamos máscaras e mais máscaras e mais máscaras. O ego é isso. Eu pergunto, você está bem? A pessoa fala, eu estou ótimo, e por dentro está chorando porque perdeu o emprego, mas o meu orgulho não deixa eu falar a verdade. É a máscara. Agora, se eu tiro o orgulho, sou mais humilde, eu cedo para aquela pessoa e digo, eu estou com um probleminha, aconteceu isso, assim, assado, e pronto, não precisa lamentar. Se a pessoa quiser partilhar com você, veja que interessante. Mas o ego não deixa, somos orgulhosos. Muitas vezes. Já vamos falar da essência divina. Vamos só falar agora no momento do ego. Segundo o Espiritismo, nós temos um princípio ativo que começou lá há milhões e milhões de anos. Passamos pelos reinos animal, depois mineral, vegetal, animal e depois o hominal, que somos hoje. Levou-se milhões e milhões de anos para esse princípio ativo ir e voltar, vai e volta, até chegar no reino hominal. Temos experiências, hein? Você já imaginou se a gente já foi pedrinha?
Mas não assim, do jeito que nós somos aqui hoje. Somos muito mais evoluídos que as pedras. Ora, do que os vegetais. Ora, do que os animais. Vocês concordam? Somos mais evoluídos. Aí alguém diz, mas eu já vi animal mais educado do que ser humano. Fala a verdade. Quem tem cachorro, gato, tem cada cachorro educado e tem cada ser humano mal educado. Bonito essas duas espécies em casa. Então esse princípio ativo foi ativado, já está dizendo, é um princípio ativo. E o Espiritismo explica muito bem isso. Mas ao longo, depois que passamos de humanoides, vamos passar a humanos, Homo sapiens, pelo menos essa é a proposta, que a ciência tenta definir o homem, Homo sapiens, olha que bonito, né? Já teve o outro que era Neandertal, né? Aquele que era mais baixo, depois levantou o corpo e foi indo, né? Nem sei se eu falei direito a palavra aqui. Às vezes eu confundo a palavrinha. Então, o que acontece com a gente? Ao longo das existências, vamos criando situações karmáticas. O karma, do sânscrito, do hinduísmo, quer dizer ação e reação. Ação e reação. Ou causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Toda ação tem uma reação. Então, conforme vamos agindo, estamos fazendo, estamos realizando, é a ação. E vamos tendo de volta, porque temos o magnetismo. Esse magnetismo são leis de atração. Temos a atração para nós. Muito bem. E o que acontece com a gente? Nós vamos desenvolvendo isso. Ora, em reencarnação, fazendo coisas boas, ora nós titubeamos. Ora, a gente não faz isso, não faz aquilo e fica tudo ruim. Chegamos nessa reencarnação. O que é que nós estamos fazendo? Por que estou passando por isso? Será que eu sou injustiçado? Será que eu tenho esses 10 filhos de graça? Ou eu não tenho nenhum? Ou será que eu estou sofrendo porque não tenho dinheiro? Aquele tem muito dinheiro, não sabe o que fazer? Nossa, meu Deus, será que tudo isso é aleatório? Não, não é. Está dentro do contexto do karma de cada pessoa, que são as ações e reações pretéritas. Aliado também à genética. Então nós vamos desenvolver uma historinha, que depois eu vou falar de onde é essa história. Havia um menininho chamado Dmitri. Menininho bonito, saudável, inteligente, estava confinado num quarto. E de repente aquele quarto se abre, meio aberto a porta, entra um médico e 2 enfermeiras na porta e disse assim, Dmitri, está na hora, vamos embora. Aí o Dmitri disse assim, de jeito nenhum, eu não saio daqui, eu estou confortável nesse lugar. A minha mãe me dá tudo, me dá conforto, me dá carinho, me dá comida, me dá água, me dá tudo, eu não preciso de nada, por que eu vou sair daqui? Dmitri, está na hora de você vir, não pode ficar mais aqui. Você tem que sair desse lugar de confinamento. Não, vou ficar aqui, porque aqui é meu lugar. E o médico foi embora. Daqui a pouco o médico volta e as enfermeiras, mais ainda na porta, escancarou a porta e disse, venha Dmitri, venha porque agora chegou sua hora de vir. Não, eu não vou sair daqui, eu quero ficar aqui porque aqui minha mãe me protege, eu tenho proteção, aqui é uma zona de conforto, eu não vou sair daqui. E pegou o menino e foi puxando, e houve-se um choro e eis que nasce uma criança de 3,2 kg, de nome Dmitri. Vocês entenderam? Essa historinha foi usada na faculdade em Harvard, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, como tese de doutorado. E a pessoa ganhou. O tema era, onde começa o egoísmo do ser humano? Olha que pergunta, olha que tema. Vocês entenderam? Onde estava aquele menininho? É lógico que tem muito mais coisas para se falar, senão não dá tempo para a gente falar tudo. Vocês perceberam quando eu falei zona de conforto? Mamãe me dá comida, me dá água, me protege, eu tenho carinho, eu tenho tudo. O que eu vou sair daqui? Onde ele estava alojado? Isso. A pergunta do tema. O tema, a pergunta. Onde começa o egoísmo? Nós espírita, graças ao bom Deus, a doutrina espírita, explica muito bem isso, que o egoísmo já vem vindo de longas datas.
Não é no útero ali que começa. Mas os cientistas querem saber, ali pela ciência, onde começa. Os cientistas lá dos Estados Unidos não eram espíritas, vamos dizer assim. Então eles não aceitam essa explicação, é de reencarnações que nós vamos chegando, desenvolvendo esse ego. Vejam bem, gente, nós precisamos do ego. O que é o ego? É o veículo do corpo. Neste momento, quem está falando? Sou eu. Quem é eu? O Ronaldo. Mas eu sou o quê? Um espírito. Eu como espírito, estou me utilizando do meu cérebro. Estou passando pelas cordas vocais, estou emanando e falando, e vocês estão ouvindo pelo sentido dos ouvidos. Vocês estão ouvindo porque tem ondas magnéticas, senão não estariam ouvindo. Veja como tudo isso vem do quê? Do ego. Tudo isso está passando pelo crivo do ego. Já já vamos falar da essência divina. Então nós precisamos desse veículo. Alguém diz, então o que nós temos que fazer nessa vida? Matar o ego e como que a gente vai viver? Não é assim uma boa pergunta? Não, não e não. Temos que reeducar o nosso ego. Essa é a grande descoberta. Reeducar o nosso ego. Por que reeducar? Porque ele já foi educado de tantas maneiras. Precisamos reeducar o nosso ego. Assim, nós temos que buscar muitas coisas lá da essência divina. O que é a essência divina? É a pureza de Deus, é a pureza do amor. O ego, desculpa a expressão, só quer atingir o gozo do prazer. Tudo que é prazer é do ego. A essência divina não tem nada disso, ela é o que é. Ela é pura, é só coisa límpida. O ego é que dá direção pela inteligência, pela locomoção do raciocínio. Eu vou para a esquerda, vou para a direita, vou em frente, eu paro. Vou para trás, eu rio, eu choro. Nós damos direção à nossa vida, tanto física como espiritualmente. Temos um livre-arbítrio? Temos. Mas e como fica o plano espiritual? Eles não vão nos orientar? Eles vão deixar rolar as coisas? Não. Existem caminhos. Outro dia me perguntaram, existe destino? Vocês acreditam ou não? Existe o destino ou não? Quem disse não aí? Você foi firme. Vocês estão com medo de responder, hein? Existe destino ou não? Quem falou sim aí? Muito bem. E se eu disser que não existe destino? Vocês acreditam? Mas existe o pré-destino. E agora? Confuso, né? Não. O pré-destino é quando o plano espiritual sabe que nós vamos passar, sabe o que precisamos passar e tem caminhos. Tem um caminho, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, 6, 7, 8. Estou cansando. 10 caminhos, certo? Pré-destino. Um desses caminhos você tem que tomar. Aí você dá destino à sua vida. É você que dá destino à sua vida. Você é feliz ou não? Eu fico com essa mulher ou não? Eu fico com esse homem ou não? Com filho não, aí é diferente, né? Não existe ex-filho, né? Existe ex-mulher e ex-marido, mas ex-filho não existe, né? Nós não podemos descartar os filhos, né? Racionalmente, dentro de um amor. Então você fica com essa pessoa se você quiser ou não. Assim como as famílias, aqui, nessa presente reencarnação. Mas no plano espiritual é escolhido para nós. Ainda hoje estava conversando com 2 amigos sobre isso. Existe reencarnação coletiva? Existe. Lá na África, pessoas que não têm nem água para tomar, pessoas que precisam tomar a sua urina, para poder umedecer ainda a sua boca, que não tem nem água. Depois vai, desencarna, volta de novo, desencarna e vai. Por quê? É o processo que ele tem que passar para ir queimando aqueles karmas que ele carrega. Parece uma injustiça, não parece? Mas ali está a justiça divina. Somente daquela maneira que ele vai sentir. É doloroso ouvir isso, né? É doloroso ouvir isso. É doloroso.
Até eu me parte o coração. Mas há uma necessidade espiritual de se passar por isso. Olha como nós não estamos mais passando isso. Estamos aonde a gente está. Nós progredimos bastante, já estamos morando no Brasil. Não falta quase nada, né? Tem uns políticos danados aí. Esse ego é preciso trabalhar. Existem algumas facções, instituições religiosas que dizem assim, temos que eliminar totalmente o ego. Quem falou isso foi a Seichonoe. E eu fui falar com o presidente da Seichonoe aqui no Brasil. Bati de frente com ele e disse, como o senhor elimina seu ego? Ele não me respondeu. E lá uma das normas da Seichonoe é eliminar totalmente o ego. E eu digo, você não vai eliminar o ego, você vai reeducá-lo. Vocês estão entendendo? Reeducar o ego. Como? Com a essência divina. Temos que parar de brigar, temos que parar de brigar. Brigar com o ego, brigar com a essência divina. Brigar dentro de nós. Nós brigamos muito, vocês concordam? Degladiamos dentro de nós os conflitos, os duelos. Dualidade vem de duelo. Duelo de espada, espadas lá dentro. Certa feita, Divaldo recebeu uma psicografia de Joana de Ângeles, dizendo o seguinte: a princesa Diana, vocês já ouviram falar, evidentemente, né? Aquela moça que nos anos 90 veio a desencarnar, num desastre de carro. Ela chegou na Madre Teresa de Calcutá, também um pouquinho antes, evidentemente, depois ela também desencarnou, e perguntou assim, e falou assim para ela, Madre, eu não aguento mais essa vida pomposa que eu tenho. Eu gostaria de estar do seu lado para ajudar os pobres ali direto. Você me permite? Veja, uma princesa chegar a esse ponto. Uma princesa como ela. Veja que interessante essa história. E ela disse, minha filha, a Madre Teresa, você é uma princesa, você não pode, a sua vida é essa. Você não pode abandonar a sua alteza, como você é, toda essa pompa que você tem, para ficar do meu lado. Eu sou uma pequena pombinha que estou aqui ajudando. Você não, você é uma dama, você é uma princesa linda, você tem que fazer grandes benfeitorias ainda. Se você quiser, eu vou te dar uma dica, faça ONGs. Algumas organizações não governamentais para ajudar a fazer caridade. Aí sim você vai conseguir melhorar a sua vida. Mas eu então não posso ficar com você? Não, aqui não tem jeito, vão te destruir. A mídia não permite, vão em tudo em cima, vão falar que você vai fazer isso, a sua vida vai virar um inferno. Veja que capacidade que era a Madre Teresa, e nem espírita ela era. Resultado, Princesa Diana fez isso. Né? Ela conseguiu fazer ONGs, conseguiu organizar vários mutirões para ajudar as pessoas. Então, sim, com o dinheiro que ela tinha, com todo o prestígio, a fama, a mídia, tudo ali ao seu lado. Então, ela conseguiu fazer muitas benfeitorias como princesa. Veio a desencarnar. Logo, um pouco mais para frente, desencarnou também Madre Teresa de Calcutá. E lá no plano espiritual, Madre Teresa, isso contado por Divaldo, né? Madre Teresa de Calcutá disse para ela, agora você pode vir e conversar comigo e você pode trabalhar comigo. Agora você está desencarnado e eu também. Podemos trabalhar juntas. Agora não temos mais aquele problema do ego lá na Terra. Fim da história. Bonitinha, né? O que eu quero dizer com essa história, gente? Ela se encheu dela mesma, daquelas máscaras, lembra do começo? O conjunto de máscaras. Conjunto de personalidades que nós criamos, ela se encheu de tudo isso, não aguentava mais aquela vida de máscara, aquela vida falsa, porque é uma vida pomposa. O sorriso tem que começar aqui, terminar aqui, e saindo sorrindo para todo mundo, e de repente ela está chorando por dentro. Deus que me livre a gente viver assim. Então ela queria atingir a outro nível. Que nível que ela queria atingir? O nível da essência, da pureza interior. É essa a grande finalidade nossa na Terra.
Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, essa é a finalidade. Certa feita, vou contar uma historinha minha, que aconteceu comigo. Eu tinha 18 anos para 19, estava servindo o Exército Brasileiro. E na época não tinha televisão, perdão, também não é tanto assim, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. E eu estava indo o caminho para o quartel. E eu vi lá um monte de gente assim, em volta, assim. Eu falei, nossa, deve ter sido algum atropelamento. E tinha um rapaz deitado no chão, tremendo e espumando. E todo mundo em volta, um olhando assim de braço cruzado, o outro dando risada, o outro assim. Eu olhei assim, no meu coração eu senti uma raiva daquelas pessoas. Eu falei, o que vocês estão fazendo? O cara morrendo aqui, todo mundo parado. Não, está louco, ele pode estar contaminado, o que é isso? Ninguém vai pôr a mão. E eu sabia que tinha epilepsia, ele estava tendo um ataque epilético. No meu coração, o que eu fiz? Eu não pensei nem A, nem B, nem C. Fui lá, abri a boca dele, ele estava com a língua enrolando. Ele estava se asfixiando e ia morrer. Eu puxei a língua dele, claro que ficou todo, evidentemente, de saliva. Não quis saber, só não fiz respiração boca a boca. Mas eu peguei, puxei a língua dele, puxei. Aí ele foi aos poucos, foi voltando. Depois é que chegou, porque não tinha o tal de SAMU, hoje é SAMU, né? Que não tinha esse tempo, não tinha celular na hora. Alguém foi lá chamar. E o rapaz que veio da assistência da ambulância, falou, olha, se você não tivesse puxado a língua dele, ele ia morrer asfixiado. Aí eu falei, puxa, que legal. E quando eu cheguei no quartel, quase que fui preso, que eu cheguei atrasado. Aí eu falei, por uma boa causa, né? O que eu quero dizer com essa história? Que eu sou um grande herói? Nada disso, eu fiz o meu papel de cristão. O meu coração é que mandou fazer isso. Fui eu que fui atrás. Eu que falei, sai todo mundo, vamos tirar isso, vamos deixar o cara viver. O meu coração mandou fazer isso. Agora, se eu chego lá, que tadinho dele, cruza os braços, é assim mesmo, né, coitado? Será que a família sabe? E deixa o cara lá morrendo? Gente, cadê a nossa iniciativa? A nossa iniciativa. A iniciativa, a atitude interior. O que é que eu usei? O veículo do ego para fazer aquilo. Puxar a língua dele. O veículo do ego. E o que foi dado para mim antes? A pureza divina é que me fez inspirar para que o meu ego fosse trabalhar nisso. Então, o que acontece? Passou a essência divina a trabalhar em mim. É a essência divina que se fez presente. Aí nós vamos lembrar Jesus. Nós vamos lembrar Jesus. Jesus disse assim, eu e o Pai somos uno. O que ele quis dizer com isso? Jesus, quando veio para a Terra, ele não era um homem também como um ser humano, igual a nós? Não se fez presente em carne? Não tinha que comer e beber? Não tinha que subsistir? Tinha. Então, o que acontece? Jesus deixava o seu ego, na verdade, não vamos nem chamar isso de ego, o que era a capacidade magnífica de Jesus, deixava de lado e deixou a pureza divina invadir o seu coração. Aí, intuitivamente, ele começou a receber os eflúvios do alto. Então, isso é Jesus. Agora eu pergunto, nós também não podemos fazer isso? Por favor, sejam sinceros. Podemos ou não podemos? Alguém já me respondeu, mas você vai querer agora se comparar com Jesus? Olha que pergunta, que resposta que me deram. Não! Não temos que se comparar com Jesus, não. Ninguém tem que se comparar com Jesus. O que nós temos que fazer é seguir o seu exemplo. Jesus disse, sois deuses também, podereis fazer coisas ainda maiores do que eu. Nossa, Jesus falou isso, meu Deus. Que coisa maior é essa? Eu sempre falo isso nas palestras. Olha quanta coisa bonita a ciência está descobrindo. Hoje temos a neurociência que descobriu que o homem tem, o ser humano, o cérebro humano, tem mais de 100 bilhões de neurônios. Vocês já imaginaram? 100 bilhões de neurônios. Eles falam que a
a loira só tem dois, né? O Tico e o Teco, né? Mas eu não concordo com isso. Isso é brincadeira, viu? É brincadeirinha. Ela é loira, né? Então ela deu risada. Disfarçou bem. O que é isso, gente? É a ciência desenvolvendo e descobrindo e mapeando o cérebro, descobrindo que o cérebro tem muito mais capacidade do que a gente possa imaginar. Hoje tem a neurolinguística, que vai mapear o que nós somos emocionalmente. Olha quanta coisa linda que a ciência está descobrindo. Quem está descobrindo é a ciência. A ciência é o quê? Vem da onde? Do ego. A ciência é ego. Ego. Mas será que não tem a essência divina trabalhando nessas pessoas? Será que não tem espíritos de luz, espíritos superiores que estão insuflando pensamentos positivos, dando margem para esses cientistas descobrir novas aptidões no ser humano? Será que eles não estão entrando em comunhão, esses cientistas, com a sua pureza interior? Vai saber, claro, temos defeitos psicológicos, todos nós. Mas será que a gente não está sem trabalhar na nossa essência? Aí eu faço uma pergunta: como está você? Vamos separar. Como o ego. Então nós já vimos que o ego quer prazer, gosta das coisas materiais, todos nós. Quem aqui no Brasil? Também gosto. Estou no meio, não nego. Mas como você dá direção a isso? Você deixa a essência divina trabalhar no seu ser? Você deixa a essência trabalhar com a intuição? Porque ela trabalha na intuição. Como eu fui intuído a abrir a boca daquele rapaz e puxar a língua dele, porque eu nem sabia como fazia isso, mas veio, abre a boca e puxa. Intuitivamente eu fiz isso. E fui um instrumento do plano espiritual para aquela pessoa não morrer. Para quem não me conhece, eu trabalho com a caridade de aplicar a reflexologia, que é a massagem nos pés. Quem não me conhece. É inteiramente gratuito, não cobro nada, a minha profissão não tem nada a ver com isso. Faço esse trabalho por pura caridade, por puro amor. Muito me foi dado pelos Espíritos, muito, muito, muito. E muito nunca me cobraram. E muito eu passo o que eu posso para as pessoas. E é assim que eu ajo há muitos anos. Vocês pegaram o cartãozinho, depois quem quiser me visitar lá a partir das 19h30 nas terças-feiras, então a gente vai ver. Como é que funciona isso? Através da sinestesia do toque, eu vou sentindo as pessoas fisiologicamente. E aí nós vamos ver psicologicamente como ela está, nós vamos trocar umas ideias, conversar. E aí nós vamos ver o lado espiritual e os benfeitores da pessoa vai passar para mim. Muitas coisas eu já vi. Então nós precisamos trabalhar em nós. Eu digo, eu vou fazer a minha parte de coração, mas eu peço para você fazer a sua parte. Certa feita, uma senhora vai lá e diz assim: eu estou deprimida há 25 anos. Nossa senhora, 25 anos. O que aconteceu? Meu marido me deixou. Nossa, ele abandonou a senhora? Não, ele morreu. Ué, mas então ele não deixou, ele veio a desencarnar. A senhora não aceita? Não aceito. Mas é o desígnio de Deus, não aceito. Mas espera um pouquinho, eu preciso compreender. A senhora não aceita por quê? Foi embora, a senhora vive sozinha, eu tenho 3 filhos e 2 netos. A senhora não pode cuidar dele? Eu cuido, mas o marido era meu, ele teve que ir embora, não podia. E por isso eu estou... Nossa, começava uma lamentação. Eu falei: peraí, meu bem, vamos conversar com isso. Tem que aceitar, o maridão foi embora, você gostava muito dele, mas isso chama-se apego, já não é mais amor. Não, ele era meu, e por que ele foi embora? Eu não aceito o que Deus me mandou. E ela não aceitava, e sabe o que aconteceu? Ela nunca mais voltou. Ela não fez a parte dela. Ela queria que alguém ficasse alisando, tadinha dela. Hoje ela está tão deprimidinha. Gente, passamos desse nível. Esse nível já passamos. Ninguém é vítima, ninguém é coitado. Temos que aceitar o que Deus está nos mandando. Não aceitar de braços cruzados,
conformistas. Eu detesto essa palavra, conformismo. Eu não gosto. Não temos que nos conformar, temos que aceitar e trabalhar na aceitação e ver por que estou passando por isso ou por aquilo. O nosso egoísmo, o ego vai gerar o egoísmo. O egoísmo é a doença do século. Jesus combatia com veemência o egoísmo no ser humano e o orgulho. Lá no capítulo 11 do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel fala sobre o egoísmo. Ele faz uma dissertação tão linda. Ele diz mais ou menos isso, eu não vou falar tudo. Temos que trabalhar no nosso egoísmo, extirpar esse egoísmo. O egoísmo é um exagero que nós temos. Temos que ter ego? Ainda temos. Temos que trabalhar com o ego? Sim, é um veículo do nosso corpo. Precisamos trabalhar, vestir, precisamos ter os nossos prazeres, as nossas coisas, rir, sorrir, passear, temos que ter relações sexuais, tudo normal, como qualquer bom ser humano. Não vamos ser hipócritas. Entretanto, sem exagerar. O ego, a partir do exagero, torna-se egoísta. E é isso que Jesus veio falar. Jesus não era um grande moralista, ele deu a sua moral, mas não era uma falsa moral. Então nós temos no século 20 aí passando 21, 22, sabe lá 23, nossa, 25, 4 séculos, 400 anos vai passar e ainda continua a humanidade com egoísmo. Continua a humanidade ainda um planeta de provas e expiação. Provas porque somos tentados o tempo todo. Toda hora você é testado, vocês já repararam? Alguém vem te cutuca e fala uma coisa que você não gosta. Ou é lá no serviço, ou lá na sua casa, um irmão, um pai, um tio. Alguém te disse algo que você não gostou, ou fez alguma coisa, ou deixou de fazer alguma coisa. Você é testado o tempo todo. E expiação não com S, que é de espiar, de ver. Expiação com X é de expirar. Levar um tempo, nós temos um tempo na Terra. E depois a gente retorna para o plano espiritual. Já falei isso em algumas vezes aqui na casa. Então nós precisamos trabalhar no nosso ser. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Como nós vamos trabalhar no nosso ser? Começando por uma palavrinha-chave. Percebimento. Vocês já pararam para pensar nessa palavrinha? Vai até 9, né? Né, mocinha? Até 9? Vai até 9. Percebimento. Como você percebe a sua vida atualmente? Vamos fazer um balancinho psicológico aqui agora. Mas não falem nada para mim, tá bom? Eu vou fazendo perguntas, vocês vão respondendo para vocês. Como está você agora? Está bem com o maridão? Está bem com a esposa? Com o namorado? Está bem de dinheiro? Está faltando? Está com excesso? Bom, isso eu acho que todo mundo... Ninguém vai falar que sim. Como que você está até sexualmente? Está bem? Não vamos ser hipócrita, parar com essas hipocrisias. Sexo também faz parte da nossa vida. Como você está vivendo a sua vida? Você está com prazer de viver? Você acorda como? Como você acorda? Eu sei como eu acordo. Se eu acordo angustiado, deprimido, ou eu acordo dizendo, olá, meu Deus, paz e luz para todo mundo. Eu sei se eu faço isso ou não. Mas eu falo de mim. Nesse momento eu estou respondendo para vocês. Por enquanto vocês não me respondem nada. Como você acorda? Você esbraveja? Você fica deprimida? Você tem vontade de sair correndo? E depois, quando você vê os entes queridos, quando vão fazer higiene pessoal, um cruza com o outro, briga lá para entrar no banheiro, é minha vez, já vi isso aí. E depois, como a gente trata? Hoje, eu falando com os 2 amigos, um casal, eu brincando com eles, eu falei assim, nós temos que fazer isso. Como foi seu dia, meu bem, quando chegar, é claro, do trabalho? Pegar na sua mão, dar um beijo, um abraço, perguntar, quando for dormir, antes de deitar, sentar na cama, como eu disse para o nosso amigo, e dizer, como foi seu dia, você está bem? Nós estamos bem naquelas partes,
Nós não estamos bem. Oh, não parece uma... Não. Isso nós precisamos ter a troca. Precisamos trocar. Precisamos ser muito íntimo. Isso, casais, evidentemente. E quando não são casais? Quando são irmãos? Não trocar? Eu sou solteira, não tenho filho, nem tenho mulher, mas moro com um irmão. Trocamos todos os dias, conversamos, batemos papo. Veja, nem sempre foi assim, já teve épocas de briga. Hoje estamos abaixando porque o ego está cansando. Eu cansei de muitas coisas em mim. Cansei. E quando eu cansei, eu dei um basta. Quando eu dei um basta, eu comecei a deixar fluir a essência divina. A essência divina é perfeita. Ela não quer menos nem mais. Ela é tranquila. Então, quando você se utiliza da essência divina, então, você quer ter uma casa, não precisa ficar falando, eu quero ter duas. Você precisa de um dinheiro, vai precisar, tudo que você precisar vai vir. Buscai o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi Jesus que disse isso. As demais coisas é tudo aquilo que você deseja. Os seus desejos serão satisfeitos, pode ter certeza. Às vezes não é nessa presente reencarnação. Que doloroso ouvir isso, né? Mas às vezes vem depois. Então, gente, nós precisamos trabalhar. Todos pegaram a gravura? Por favor, vamos pegar ela para a gente dar uma lidinha. Vamos olhar lá do lado direito, em cima. A grande descoberta da nossa geração, todos pegaram? Vamos lá? A grande descoberta da nossa geração é de que nós podemos alterar nossas vidas. Vejam isso, gente, nós podemos alterar. Que coisa linda, que delícia falar isso. E não é gostoso ouvir isso? Imagina, o meu destino é ficar a vida inteira com essa pessoa. É nada, você fica porque você gosta e fica falando que é o destino. Mudando as atitudes da nossa mente. A atitude é mental, a ação é externa. Vejam que interessante. Como pensamos será. Como você pensa? O que você pensa de você? Nessa atual existência, o que você realmente faz a ideia de você? Você se autovaloriza? Como você se percebe? Gente, nós precisamos fazer essas perguntas. Aproveitar essa presente reencarnação. Eu, depois de um certo tempo de vida, não vou falar a minha idade, vou ter vergonha, né? Olha o sorriso. Depois de um certo tempo, eu tenho notado que eu quero cada vez mais fazer coisas boas e trabalhar mais no meu ser e aproveitar ao máximo essa vida aqui. Que dele, como se fosse a última. Olha, quiçá, né? A última existência. Veja que interessante. Depois, lá embaixo à esquerda. Vamos acordar para a nossa condição divina e abundante. Por que acordar, gente? Porque estamos dormindo acordado. Dá para acreditar nisso? Estamos acordados, evidentemente, mas muitas vezes no inconsciente estamos dormindo, estamos deixando de fazer as coisas boas pela vida. Estamos usando de simplicidade na fala, para que o coração abra mais fácil e entenda melhor. Não precisamos sofisticar nada nessa vida, nem eu aqui falando, nem vocês mais tarde trabalhando. O universo está esperando por nós, para que a transformação se faça em definitivo. O universo é o Pai Divino, é o macro-universo. E nós somos o quê? Filhos de Deus, o micro. Somos os pequenos universos. Nós somos um pequeno universo. Mas o pequeno está no grande, o grande está no pequeno. O Espiritismo é considerado a grande ferramenta que o ego tem do lado de fora, para que a gente possa trabalhar. Vamos usar o Espiritismo com amor e carinho. Por isso que eu coloquei assim, o ego é o maior inimigo da essência divina. Dá para acreditar? O ego, na verdade, não gosta da essência. Por isso que nós passamos o que passamos, sofremos o que sofremos.
Reencarnamos reiteradas vezes. E reiteradas vezes Deus nos dá chance para que a gente volte e se redima. Mas a essência divina é a maior amiga do ego. Então, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, está chegando o nosso tempinho. Por favor, eu vou abrir agora para vocês fazerem perguntas. Abra o coração, tenham coragem. Jesus era um homem de coragem. A palavra coragem vem do grego, kor, quer dizer coração. Jesus era um homem de coração. Quando ele falava, quando ele fazia, ele agia com coração. Então vamos fazer uma pergunta com o coração. Não tenho vergonha. Também não seja tão sem vergonha. Vamos lá, gente. Alguém quer fazer algum depoimento? Vamos lá, gente. Faz alguma perguntinha que ficou no ar, de repente. É muito importante. Às vezes, uma pergunta a gente tem o subtema que a gente pode desenvolver. Ainda tem mais alguns minutinhos. Ah, que gente tímida, meu Deus. Não querem fazer pergunta, né? Então eu posso fazer pergunta? Ah, agora vocês deixam, né? Olha lá, o Eduardo até dormiu lá, tá vendo? Eu falei que não era para dormir, mas ele dormiu. Bom, queridos amigos, a mensagem é essa. O ego precisa ser amansado. Vocês já viram o gênio de vocês? Já viram? Como é o seu gênio? Vocês são geniosos? Nervosos quando alguém pisa no calo? Aquela personalidade forte? Precisa ser trabalhado com a essência. Deixa a essência entrar no seu coração. Deixa a essência trabalhar. Acalma, aquiete-se. Não tem a frase, você quer ter razão ou ser feliz? Muitas vezes você tem razão. Mas muitas vezes temos que ser felizes. E ser feliz é estar contente com o que se é. Vamos melhorando, é claro, vamos trabalhando. Então temos que trabalhar nesse ego. Para que o ego não seja um egoísmo. Como diz Emmanuel, no capítulo 11, no Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhar nesse ego é quando você deixa fluir. É como se você deixasse em branco. As pessoas vão falar, vão conversar, você vai deixar tranquilo, e vai deixando. Deixa que a essência trabalhe no seu ser. Quando eu comecei a fazer isso, o gênio começou a amansar. E aí a gente se equilibra. E aí as coisas começam a dar certo. Você diz, meu Deus, eu não fiz força e veio. Olha, apareceu. Nossa, por que aquilo... Plano espiritual joga para você. Isso é o trabalho esotérico interior. Tá certo? O nosso tempo terminou, meus amigos. Que haja paz, que haja luz, como eu já disse. Tomara que vocês observem a vida de vocês. Cheguem em casa fazendo qualquer exercício do sentimento interior. Qualquer sentimentozinho. Alguma coisa que você fizer, que você possa dar chance para a sua essência começar a trabalhar. E um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e a coisa vai melhorando, e a gente vai ficando mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, e tudo se ilumina, e o nosso ser se ilumina, toda a casa se ilumina, tudo melhora na nossa vida. Muito obrigado, que Deus ilumine o caminho de vocês.